Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a minha primeira palavra é uma palavra de reconhecimento à condução do debate e do diálogo democrático que foi liderado pela senadora Marta Suplicy na condição de relatora deste projeto de lei complementar e que, ao longo dos últimos dias, recebeu importantes aperfeiçoamentos naquilo que o essencial fez o processo avançar e evoluir, e algumas questões acessórias que não conseguimos evoluir de forma convergente, nós teremos que disputar no voto. É assim que a vida democrática nos determina. Mas há o reconhecimento do papel da senadora Marta Suplicy, até porque, senhor presidente, as micro e as pequenas empresas são responsáveis por mais de um quarto, portanto 25% do conjunto das nossas riquezas no Brasil. Os dados do SEBRAE indicam que há mais de 9 milhões de micro e pequenas empresas no país, o que representa para além de 25% do nosso produto interno bruto. E esta é uma participação que vem crescendo em razão do elevado potencial e da capacidade empreendedora do povo brasileiro. Os pequenos negócios também empregam mais de 50% de toda a mão de obra formal e respondem por 40% aproximadamente de toda a massa salarial brasileira. No setor de comércio, sobretudo, essas empresas, esses microempreendedores brasileiros, micro e médios, chegam a responder por até 70% da geração de oportunidades em nosso país. A micro e a pequena empresa são as principais geradoras, portanto, de riqueza no comércio do nosso país, já que respondem por mais de 50% do nosso produto interno bruto. No PIB da indústria, a participação da micro e pequena empresa representa aproximadamente 23%, já se aproximando da taxa das médias empresas. E no setor de serviços, mais de um terço da produção nacional tem origem nos pequenos negócios desses bravos empreendedores brasileiros. Uma parte significativa do crescimento da importância dos pequenos negócios na economia brasileira é explicada pela melhoria do ambiente de negócios, em especial após a criação do Super Simples, que reduziu o imposto e unificou vários tributos em um único boleto, facilitando em muito a burocracia para os nossos micro e pequenos empreendedores. A própria Constituição Federal, no seu artigo 146, prevê que deverá ser estabelecido tratamento diferenciado e favorecido para o micro e pequeno empresário. De fato, a adoção de tratamento diferenciado voltado para a pequena e microempresa é prática comum em diversos países, não é, portanto, uma invenção brasileira. É o reconhecimento para a necessidade de nós facilitarmos, simplificarmos, criarmos uma condição para que a capacidade empreendedora do povo brasileiro, do povo capixaba, estado que eu tenho o prazer de representar nessa casa, possa refletir. Nesse sentido, há que se louvar a capacidade, e eu reitero, da senadora Marta Suplicy, que na condição de relatora deste projeto, incorporou um conjunto de avanços e aperfeiçoamentos ao longo dos últimos dias que, evidentemente, amadureceram o debate para que nós pudéssemos, senhor presidente, estar enfrentando a deliberação. É evidente que não conseguimos acordo em tudo, mas naquilo que é essencial, esse acordo foi desenvolvido. Outros aprimoramentos também foram introduzidos. Eu mesmo já tinha externado, no debate feito na Comissão de Assuntos Econômicos,
a necessidade de melhorarmos a figura criada no parecer da empresa simples de crédito, sem uma clara definição de sua regulamentação e fiscalização por parte do Banco Central, o que poderia se tornar uma fonte de riscos e de incertezas. A relatora acatou a nossa emenda e agora a redação atual deixa claro que a existência da chamada empresa simples de crédito deve seguir a regulamentação emanada do Banco Central, à medida em que essa empresa tem um enorme potencial, mas não seria razoável nós estimarmos a existência desse tipo de atividade sem que ele pudesse ser regulado pelo Banco Central. Portanto, acreditamos que com os aprimoramentos incorporados no parecer da relatora, as alterações introduzidas no Simples Nacional, elas efetivamente trarão benefícios importantes. E, no particular, aquilo que nós não conseguimos convergir, nós vamos ter que disputar no voto. Há uma questão muito cara que faz parte de uma emenda apresentada, por exemplo, pelo senador Pimentel. Talvez de nós todos aqui, aquele que tenha mais conhecimento técnico e detalhado sobre essa questão, e é preciso que façamos aqui esse reconhecimento, não apenas da sua dedicação e devoção enquanto senador da República, mas já como deputado federal, participando, liderando e presidindo a importante frente da micro e pequena empresa. Uma dessas questões que julgo, líder Aloysio Nunes Ferreira, que não deva merecer o nosso apoio, é elevar ou acolher o que está no parecer da relatora, e o senador Pimentel, em bom tempo, apresentou um destaque dessa direção, que é incorporar o micro e pequeno empresário no Sistema S, o que poderia, a partir do teto de 3.600 para 4.800, nós estamos, portanto, corrigindo este teto em razão da inflação nos últimos anos. Se o micro e pequeno empresário já era imune dessa cobrança, não tem sentido que a gente possa incorporar nesse projeto algum tipo de adicional ou de ônus que vá dificultar o micro e pequeno empresário. Vamos ter aqui um conjunto de emendas que nós vamos ter que discutir e debater e deliberar no voto. Mas no essencial, o projeto da senadora Marta Suplicy, que foi alvo do seu relato, foi efetivamente debatido ao longo dos últimos dias e eu, portanto, senhor presidente, na condição de senador que na sessão passada pedi mais prazo, eu estou retornando a que esse prazo foi importante, que o diálogo se estabeleceu e que a senadora Marta Suplicy foi extraordinária ao longo dos últimos dias e que, portanto, estamos todos maduros para fazermos a deliberação desta importante proposta que vai, sobretudo no básico, ampliar o teto, ou seja, até o momento, a micro e pequena empresa é aquela que fatura até R$3.600.000 por ano. Vamos agora ampliar esse teto para R$4.800.000 e dessa forma vamos abrir janelas de oportunidades para que a capacidade empreendedora brasileira possa florescer e se multiplicar ainda mais. Muito obrigado, senhor presidente.